agressão física, agressão psicológica e agressão verbal. Você já parou para analisar esses 3 estágios de uma agressão? É o que nós vamos estar falando hoje, relatando dentro desta matéria. O que acontece? Por muitas vezes nós observamos esse tipo de situação e não tomamos atitude. Eu quero dizer algo para você. Espero que dentro desse tema hoje você encontre forças para ajudar alguém. Porque com certeza tem alguém do teu lado pedindo socorro, pedindo ajuda e precisando de você para poder socorrer ela. Então, esse tema agora se encontra em Efésios capítulo 6. Mas antes eu quero pedir a você, se inscreve no meu canal, faz um like, que desde já eu te agradeço. Esse é o momento de leitura da palavra e reflexão. Vamos fazer a leitura da palavra, Efésios capítulo 6, vamos do versículo 1 até o versículo 4, que vai nos falar o seguinte: Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, um dos primeiros mandamentos que nós podemos observar dentro desse texto aqui é: filhos, obedecer aos seus pais. Para quê? Para que te vá bem sobre essa terra. E também para que viva uma vida de promessa de Deus. Mas agora no versículo 4 vai nos falar o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pais, não provoqueis ira nos teus filhos. Isso é um dos mandamentos do Senhor também, porque nós temos visto muitos pais agindo com estas 3 ações que na qual eu comecei a falar no começo desse vídeo: físico, psicológico e verbal. Nós sabemos que o físico, por muitas vezes, os pais estão perdendo os limites com os teus filhos, principalmente na hora de fazer uma correção, que eles consideram como uma correção. Já ouvi, já vi, já presenciei muitos casos que foram desagradáveis. Uma certa vez eu presenciei, isso há anos atrás, presenciei um pai agredindo um filho, aonde ele chegou a tirar sangue desse filho. E ele tinha muita ira, aonde que na qual a esposa dele tinha que entrar e separar, tirar essa criança da mão do pai, porque senão ele acabava agredindo muito mais. Perdia realmente o controle. E quando essa criança chegou a uma fase adulta, ele passou a ser um viciado em drogas. Ele passou a ser um desequilibrado, aonde que chegou a sofrer também danos morais por causa da atitude que ele veio ter depois de adulto. Então foram sequelas que ficaram na vida dele, aonde depois não teve mais uma maneira de corrigir. Não quero estar aqui dizendo que o melhor caminho para fugir do seu psicológico que está aí abalado seja as drogas. Isso não é caminho para ninguém. O melhor caminho, você sabe que é você se render aos pés do Senhor. Mas eu quero te dizer algo. Tem situações que pais provocam a ira nos filhos. Cria um caráter no filho que na qual não era para ter, mas pela atitude dele acaba se formando. Tenho visto situações em que, por muitas vezes, o pai, a mãe perde-se o controle sobre a criança e liberam palavras que trazem sentimentos dentro dela que depois vem a fazer uma pessoa, um adulto, um adolescente frustrado em relação a pai e mãe por causa do comportamento que na qual receberam antes. Há pouco tempo eu ouvi uma história de que um adolescente, ele um dia desentendeu com a sua mãe e a sua mãe, primeiro passo que ela tomou foi colocá-lo fora da tua casa. E quando ela fez isso, ele na rua, não tinha pessoas mais próximas para abraçá-lo, colocá-lo dentro da tua casa, familiares. E então ele vagando pela rua, um dia fazendo o que ele bem queria, achando que ele tinha alcançado uma liberdade, chegou um ponto que ele começou a traficar e chegou um ponto que ele na qual
ficou residenciando dentro de uma boca de fumo e acabando sendo preso e mantém-se preso até hoje. Por quê? Uma atitude errada de uma mãe que não soube, naquele momento, ter o controle daquela situação. E um alto preço está sendo pago hoje na vida deste jovem. Então, por muitas vezes, a gente precisa parar e refletir aonde também estamos errando. Na condição de pai, na condição de mãe, aonde estamos errando. E o que podemos fazer para melhorar. Porque não adianta você simplesmente jogar a culpa sobre o teu filho. Tem mães, tem pais que acham que o seu casamento foi destruído por causa de um filho. Tem pai que joga isso na cara da esposa. O meu casamento está destruído por causa do filho que você colocou aqui dentro. Tem mães que acreditam que o seu casamento acabou porque é a partir do momento que o seu filho existiu na tua vida. Então tem casamento que acredita-se que não vai à frente porque ali se agregou uma criança naquela história. É um filho que se adotou, ou é o marido que trouxe um filho juntamente com ele, ou a esposa, vice-versa. Então acha que aquele casamento não deu certo. Então sempre se jogando a culpa sobre a criança daquela situação. E esquece que o psicológico dessa criança pode vir a ser abalado. Quando eu falo aqui de agressão, tanto física e tanto psicológica e tanto verbal, porque é essas situações que por muitas vezes acontecem dentro de um relacionamento. Aqui no psicológico, tem pais, tem mães que trabalham no psicológico da criança o tempo todo dizendo, acrescentando sobre ela o fato de que todo o problema da tua vida está sendo por causa daquela criança. Você que é culpado que seu pai está discutindo comigo. Você é culpado porque o problema que está acarretando dentro de casa. Você que é o ruim, você que é isso, você que é... Você joga toda a culpa do problema da casa sobre aquela criança. E aquilo começa a trabalhar dentro do psicológico dela, a ponto dela acreditar que ela realmente é o problema na tua casa. E de qual forma a agressão verbal, com palavrões, palavras de maldição, dizendo que você não presta para nada, você não vai servir para nada, você é isso, você é aquilo. Então, palavras, quer dizer, usa a palavra verbal todo o tempo, diminuindo aquela criança. Então, vai estar formando um caráter detonado, derrubado. A criança não vai ter um caráter bom, porque ela não vai ter referência familiar bom. Então, por muitas vezes, quem precisa ser tratado são os pais. Isso mesmo. O pai, a mãe, ou aqueles pais adotivos, né, tanto biológico quanto adotivo, que precisam ser tratados. E não sempre as crianças. Tem crianças, sim, que têm comportamento agressivo, tem comportamento de rebeldia, que precisa ser tratado, sim. Mas precisa-se também ver aonde está o foco dessa rebeldia e o foco do estado que essa criança está agora. Então, tudo precisa ser analisado. Por muitas vezes, eu costumo falar que a criança está demonstrando o que está acontecendo com ela. Quando ela se mostra num comportamento agressivo, é o que ela está sentindo dentro dela. Ela está sendo tratada agressivamente. Quando ela está muito chorosa, é porque ela está com os seus sentimentos também magoados. Quando elas não dormem direito à noite, é porque elas estão tendo distúrbios emocionais também, ou até mesmo espirituais. Então, tudo precisa ser analisado, o que está acontecendo com esta criança e o que está acontecendo com os pais. Então, hoje eu quero dizer para você, pensa, o que está acontecendo dentro da tua família, o que está acontecendo dentro da tua casa, o que está errado. Se está acontecendo esse tipo de agressão na qual estou falando, tanto física, tanto psicológica e tanto verbal, e muda, vira a página, troca esse cenário e coloca um cenário de paz na tua vida, um cenário de paz na tua casa. Paz, não provoque ira nos teus filhos. E filhos, respeite os teus pais. Essa mensagem hoje é para você parar e entender que Deus tem mandamento e tem correção para a tua vida. Isso significa que ainda tem jeito, ainda tem salvação. E se você conhece pessoas que estão dentro desse problema,
Apresente-se para ele como um ajudador e ajude essas pessoas. Fale para eles, procure um médico, procure um psicólogo, procure uma igreja, procure ajuda. Uma certa vez eu ouvi uma mulher falando que ela sofreu todo tipo de agressão, tanto psicológica quanto verbal, e não era tanto a física. E o que aconteceu com ela? Ela cresceu frustrada. Ela cresceu desordenadamente, desorganizada por causa da situação que ela vivia dentro da casa dela. O tempo todo a mãe dela dizendo para ela que ela não ia servir para nada, que ela era um caso perdido, que não adiantava ela estudar, não adiantava ela se esforçar, porque ela era um caso perdido. E ela acreditou nisso até chegar uma fase adulta. E sabe quando que esse peso caiu de sobre os lombos dela? Quando esses grilhões do inimigo caiu de sobre a vida dela, foi quando ela entrou dentro de uma igreja. Foi quando ela aceitou a Jesus, quando ela reconheceu que aquelas palavras machucavam muito ela, machucava muito o interior dela. Então ela renunciou, isso mesmo, ela liberou perdão para aquela que ofendeu, humilhou e tentou e quase que conseguiu arruinar a vida dela. Ela liberou perdão e com isso ela foi sarada no seu interior e ela pôde então agora ajudar outras vidas. Pare para pensar sobre isso. Pare para analisar sobre isso. Palavras que liberaram para você lá atrás e que hoje está trazendo essa derrota para a tua vida. Faz o seguinte, passa uma borracha no teu passado. A Bíblia nos diz o seguinte, que Deus, ele joga no mar do esquecimento todos o nosso passado, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, ele joga tudo no mar do esquecimento e ele faz tudo novo. Então pede para o Senhor agora, Senhor, faz tudo novo na minha vida, porque eu quero viver a partir de hoje uma novidade no Senhor. Eu não quero mais provocar ira nos meus filhos, eu não quero mais provocar ira nos meus pais. E comece uma vida nova, uma vida de santidade no Senhor, porque Ele se alegra em abençoar a tua vida. Amém? Então esse foi mais um momento de leitura da palavra e reflexão. Espero que eu tenha te ajudado. E seja uma pessoa curada. Chega de agressão física, agressão psicológica e agressão verbal na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.